A reunião de emergência na Sterling Energy deveria ser uma preparação rotineira final para o lançamento global do produto. Em vez disso, o caos irrompeu quando o gerador central pifou, mergulhando tudo na escuridão. Engenheiros sêniores entraram em pânico. Ninguém ousou prometer um conserto a tempo. Mas antes, deixe nos comentários de que lugar do mundo nos escuta. Amo saber por onde o vento tem levado nossas histórias. Jack Carter, um trabalhador de manutenção, ficou quieto no canto, observando. A CEO Olivia Sterling, 34 anos, bonita, poderosa e notoriamente arrogante, voltou-se para ele com um sorriso provocador. "Se você conseguir consertar aquele gerador antes das 2, disse ela, a voz pingando o desafio, eu vou te beijar bem na frente de todo mundo. Combinado?" Olivia Sterling herdara mais do que apenas uma empresa de energia 500 da Fortune de seu pai. Herdara sua impiedade, seu perfeccionismo e sua crença de que emoção era o inimigo do sucesso. Aos 34, comandava salas de conselho com a mesma eficiência fria que lhe rendeu o apelido da mídia, a rainha de gelo da energia renovável. O cabelo loiro estava sempre preso num conque, severo. Seus ternos de grife impecáveis, sua expressão inescrutável. Graduou-se na Harvard Business School aos 25 anos, assumiu 3 startups de energia falidas aos 30 e transformou a Sterling Energy em uma potência de renováveis avaliada em 12 bilhões. Mas por baixo do exterior polido, havia feridas que nunca cicatrizaram. Sua mãe tirou a própria vida quando Olivia tinha 16 anos. Incapaz de suportar os intermináveis casos e a indiferença fria de Arthur Sterling, Olivia encontrou o corpo da mãe na banheira da cobertura em Manhattan, comprimidos espalhados pelo mármore italiano, um bilhete que dizia simplesmente: "Amor é fraqueza." A partir daquele dia, Olivia construiu sua vida em torno de um princípio simples: nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para machucá-la. Romance era distração, casamento era fusão de negócios, e pessoas como trabalhadores de manutenção existiam em um universo diferente que mal registrava em sua consciência. O universo de Jack Carter girava em torno de uma garotinha de 7 anos chamada Ellie. Aos 36, ele tinha o tipo de beleza rústica que vinha de trabalho de verdade e não de academia. Ombros largos de tanto levantar peso, mãos calejadas de consertar placas de circuito sob luz fluorescente dura. Já fora tenente-coronel Jack Carter, chefe de engenharia do Corpo de Engenheiros do Exército, projetando redes de energia para bases avançadas no Afeganistão. Tiveram uma carreira promissora, uma bela esposa chamada Sarah e planos para uma família grande. Então Sarah lhe deixou um bilhete mais curto que o da mãe de Olivia. "Eu não consigo fazer isso." Ela foi embora quando Ellie tinha 6 meses, deixando Jack com um bebê, um coração partido e uma escolha. Ele escolheu Ellie. A carreira militar terminou. O salário de 6 dígitos desapareceu. Ele pegou trabalhos de manutenção terceirizados que lhe permitiam buscar Ellie na escola, ajudar com a lição, colocá-la na cama todas as noites. Seu mundo encolheu de implantações internacionais para um apartamento de 2 quartos no Queens, de comandar centenas a responder a supervisores metade de sua idade que não distinguia um capacitor de um resistor. Mas quando Ellie olhava para ele com aqueles olhos verdes, os olhos de Sarah, e o chamava de melhor papai do mundo, ele sabia que fizera a escolha certa. Cada sacrifício valia o sorriso dela. Cada oportunidade perdida se justificava pelo riso dela. Ela era brilhante. Sua Ellie obcecada por robôs e circuitos, sempre perguntando como coisas quebradas podiam ser consertadas. Assim como pessoas, ela dissera uma vez com sabedoria surpreendente: às vezes as pessoas quebram também, mas isso não significa que não possam voltar a funcionar. Jack a abraçou apertado naquele dia, imaginando como uma criança de 7 anos entendia o que adultos muitas vezes esquecem. O primeiro encontro deles acontecera 3 semanas antes da crise do gerador, embora nenhum dos dois o chamasse de memorável. Jack fora chamado ao andar executivo para consertar um curto elétrico que derrubara metade da iluminação. A equipe elétrica interna passara 2 horas examinando plantas, discutindo códigos de construção, ligando para fabricantes. Jack chegou com uma caixa de ferramentas e 20 anos de experiência. Encontraram o problema em 10 minutos. Um fio terra corroído escondido atrás de um painel de mármore. Enquanto os engenheiros sêniores debatiam soluções, Jack consertou silenciosamente. As luzes voltaram bem quando Olivia Sterling saiu do elevador, seus saltos estalando no mármore como contagem regressiva para a execução.
Ela estava ao telefone negociando uma fusão de centenas de milhões de dólares quando notou lama no mármore, trazida do estacionamento onde Jack passara por uma poça para chegar à entrada de serviço. A voz dela cortou sua concentração como lâmina. "Você aí, manutenção." Ela não olhou para o rosto dele, não viu o maxilar enrijecer por ser tratado como mobília. "Meu Tesla está com respingos de lama no lado do motorista. Resolva isso." Jack pousou as ferramentas devagar, deliberado, virou-se para encará-la, e por um instante seus olhos se encontraram. Ela esperava desafio, talvez raiva. Em vez disso, encontrou outra coisa. Uma dignidade silenciosa que a deixou desconfortável. "Vou limpar com as mãos mais limpas disponíveis", disse ele com ênfase curiosa na palavra mais limpas. Ela já o havia descartado da mente, voltando à ligação enquanto se afastava. Mais tarde, revendo imagens de segurança enquanto investigava outro assunto, ele a ouviu na garagem. Ele passou 15 minutos limpando meticulosamente o carro dela. Não com o jato e pano rápidos que ela esperava, mas com a atenção cuidadosa de quem entende que a forma como você faz as pequenas coisas reflete como faz todas. Ela também o viu depois compartilhar seu almoço com um veterano em situação de rua que vivia perto da entrada da garagem, sentando-se com o homem por 20 minutos, ouvindo histórias do Vietnã. Ela disse a si mesma que não importava. As pessoas eram úteis ou não eram. Jack Carter era manutenção, útil para consertar coisas. Nada mais. Ainda assim, algo em seu cuidado deliberado, sua gentileza silenciosa quando achava que ninguém o via, ficou na mente dela como farpa que não se consegue tirar. A manhã do lançamento começou como operação militar. 200 jornalistas de 30 países reunidos no auditório principal. A demonstração exigia timing perfeito, uma exibição sincronizada da nova malha de painéis solares da Sterling Energy, capaz de alimentar um quarteirão inteiro com uma área do tamanho de uma quadra de basquete. Os investidores representavam sozinhos 60 bilhões em contratos potenciais. O Departamento de Energia enviara uma delegação. 3 senadores estavam presentes. Tudo dependia do gerador maciço que alimentava não só as operações regulares do prédio, mas toda a grade de demonstração. Às 11h30, no meio da revisão técnica final, aquele gerador morreu. A falha foi catastrófica e inexplicável. O gerador tinha apenas 2 anos, engenharia sueca com sistemas de redundância tripla. A equipe sênior de engenharia, 15 homens e mulheres com diplomas de MIT, Stanford e Caltech, se amontoou em torno de tablets de diagnóstico, as vozes cada vez mais pânico. "Mínimo de 6 horas para diagnosticar", anunciou o engenheiro-chefe. "Mais 3 para implementar reparos, talvez 4. Olivia ficou à cabeceira da mesa, os nós dos dedos brancos agarrando a borda. 9 horas significavam fracasso do lançamento. Os jornalistas iriam embora. Os investidores desistiriam. Os senadores lembrariam desse vexame quando a Sterling Energy buscasse contratos federais. Seu pai chamaria isso de prova de que mulheres não aguentam pressão de verdade. Jack estava na sala mecânica do prédio consertando equipamento de HVAC, quando um supervisor o chamou para a sala do conselho. Precisavam de todas as mãos, até manutenção, ao menos para parecer que estavam fazendo algo. Ele ficou no canto, cinto de ferramentas na cintura, estudando o caos com a mesma atenção silenciosa com que avaliava infraestrutura danificada em Kandahar. Diferente dos engenheiros focados nos tablets, ele foi até a janela e olhou para a carcaça do gerador. Notou algo que eles não, um padrão na exaustão que sugeria que o problema não era elétrico, mas sim mecânico. Um tipo específico de falha mecânica que ele já vira no campo quando a areia entupira sistemas semelhantes. "É a válvula de alívio de pressão", disse, não alto, mas com certeza suficiente para a sala silenciar. O engenheiro-chefe riu. Riu mesmo. "A válvula de alívio? Esse é seu diagnóstico especializado? Você é manutenção, não engenheiro." Jack deu de ombros. "Eu já vi exatamente esse padrão de falha. No Afeganistão. Gerador diferente. Mesmo fabricante sueco. A válvula falha, cria um desligamento em cascata. Parece elétrico, mas não é. Eu posso consertar." A risada se espalhou pela equipe. Um deles, um jovem formado no MIT chamado Preston, foi particularmente mordaz.
Você está sugerindo que toda a nossa equipe de engenharia deixou passar algo que um faxineiro percebeu? Isso é absurdo. Olivia assistiu à troca com crescente frustração. O relógio na parede marcava 12h45. Em 75 minutos, ela triunfaria ou enfrentaria a humilhação pública que encerra carreiras. Ela estudou o rosto de Jack, a certeza calma, a falta de ego, a maneira como não vacilava sobre a chacota. O pai lhe ensinara a ler pessoas como demonstrações financeiras. Jack Carter não mentia, nem se exibia. Ele acreditava que podia consertar. Quanto tempo? Ela perguntou, cortando a risada. 90 minutos, respondeu Jack. Talvez menos se eu tiver acesso às peças certas. A equipe de engenharia irrompeu em protestos. Olivia ergueu a mão, silenciando-os. Então atravessou a sala até ficar diante de Jack, perto o bastante para ele sentir seu perfume. Algo caro e frio, como rosas de inverno. Vamos tornar isso interessante, disse ela, com a doçura perigosa que precede aquisições hostis. Você afirma que pode consertar o que minha equipe inteira não consegue? Ótimo. Se conseguir, se esse gerador estiver funcionando antes das 2 horas, eu vou te beijar aqui na frente de todo mundo. Ela pausou, deixando a absurda oferta assentar. Uma CEO beijando um trabalhador de manutenção, o escândalo seria delicioso. Mas, quando você falhar, continuou, você está demitido, sem indenização, sem referências, nada. Temos um acordo? A sala ficou muda. Todos esperavam Jack recuar, admitir que extrapolara, pedir desculpas e se retirar. Em vez disso, ele olhou para ela com aqueles olhos castanhos firmes e disse algo que repassaria na mente dela por meses. Eu não ligo para seu beijo, Sra. Sterling, mas minha filha tem hoje à noite uma demonstração de robótica na escola. Ela precisa que as luzes funcionem. Vou consertar seu gerador porque é a coisa certa a fazer. Esse é o único acordo de que eu preciso. Jack saiu da sala sem esperar permissão, indo direto para a carcaça do gerador. Tirou a camisa externa de trabalho, revelando uma camiseta branca por baixo que esticava sobre ombros moldados por trabalho real. Seus movimentos eram econômicos, propositais, de um homem que aprendeu eficiência em lugares onde movimento desperdiçado podia ser fatal. Dentro do alojamento do gerador, o problema era pior do que ele previa. A válvula de alívio não só falhara, mas acionara uma cascata de falhas secundárias em todo o sistema. Os painéis de diagnóstico mostravam códigos de erro que o manual nem reconhecia, mas Jack já vira pior. Uma vez restabeleceu energia para um hospital de campanha usando peças de 3 geradores diferentes sob fogo de morteiro. Começou ignorando o sistema de controle principal, algo que horrorizaria os engenheiros assistindo pelas câmeras. Usando ferramentas do seu kit pessoal, ferramentas que carregou por 3 zonas de combate, começou a religar os circuitos auxiliares para criar um desvio temporário. As mãos se moviam com a memória muscular de 20 anos, desencapando fios com precisão, criando conexões que não existiam em manual nenhum, mas funcionavam no campo. O suor encharcou a camiseta enquanto a temperatura do alojamento subia. O gerador lutava contra ele. Cada sistema de segurança tentando impedir exatamente o que fazia. Mas sistemas de segurança são projetados por quem nunca teve de escolher entre perfeito e funcional quando vidas estão em jogo. Em sua mente, ele não estava numa carcaça corporativa. Estava de volta a Kandahar, verão, 49 graus Celsius, tentando restaurar energia para um centro médico cheio de civis feridos. Exceto que, desta vez, a vida em jogo era menor, mais pessoal. Ellie trabalhara em seu robô por 3 meses. Ela o chamou de ajudante porque, explicara com seriedade de 7 anos, robôs devem ajudar as pessoas, papai, não machucá-las. Ela mesma programou usando livros de código que Jack comprara com o dinheiro economizado pulando almoços. Hoje à noite era sua primeira demonstração e ele o fizera prometer estar lá às 6, sentar na primeira fila onde ela pudesse vê-lo, assistir à prova de que uma criança sem mãe do Queens podia ser tão inteligente quanto qualquer um. A equipe de engenharia se reuniu na sala de segurança, assistindo Jack por múltiplas câmeras. A zombaria foi virando confusão, depois, interesse relutante.
Ele está criando um circuito paralelo usando os capacitores de backup de emergência, observou um. Isso é realmente brilhante. Completamente fora do protocolo, mas brilhante. Preston, o do MIT, verificava furiosamente o tablet. As conexões que ele está fazendo não são aleatórias. Ele está essencialmente construindo um gerador temporário dentro do gerador. Como um trabalhador de manutenção sabe fazer isso? O engenheiro-chefe permaneceu em silêncio, assistindo às mãos de Jack com uma precisão que não se ensina, só se conquista. Às 15h53, Jack fez a conexão final. Por um momento, nada aconteceu. O gerador permaneceu silencioso, morto, uma peça de 12 milhões de sucata. Então, no fundo do núcleo, algo se agitou. Uma vibração baixa, quase inaudível, como o primeiro batimento de algo massivo voltando à vida. Jack pousou a mão no alojamento, sentindo o ritmo, fazendo ajustes mínimos nos circuitos improvisados. A vibração cresceu, ficou estável. Às 15h57, o gerador rugiu de volta, não com um ronronar suave do normal, mas com um rosnado decidido de uma máquina arrancada da morte pela pura vontade. Luzes inundaram o prédio, telas de computador piscaram. A grade de demonstração no auditório zuniu com energia. Na sala do conselho, a equipe de engenharia ficou em silêncio atônito. Alguém começou a aplaudir devagar, depois outros, até que a sala inteira ecoava aplausos, exceto Olivia. Ela ficou congelada à janela, olhando Jack sair do alojamento. A camiseta branca agora encharcada de suor e manchada de graxa, as mãos negras de óleo. Ele parecia exausto, esgotado, como um soldado após batalha. Mas não olhou para a janela, não buscou aprovação. Apenas tirou o celular, conferiu a hora e começou a caminhar para a saída de serviço. «Quem é ele?», perguntou Olivia baixinho. Sua assistente puxou o arquivo. Jack Carter, manutenção terceirizado. Começou há 3 meses. Antes? A assistente pausou. Antes, tenente-coronel, Corpo de Engenheiros do Exército. Inúmeras condecorações, incluindo estrela de bronze. Pediu baixa 4 anos por motivos pessoais. Olivia leu nas entrelinhas. Motivos pessoais em arquivos militares geralmente significam família. Ela viu Jack sumir na escada, presumivelmente indo se limpar e bater o cartão. 1 hora atrás, ela o via como mal humano, apenas outra peça substituível da máquina corporativa. Agora, algo mudou, criando uma dissonância incômoda que ela não sabia nomear. O lançamento seguiu impecável, mas Olivia ficou distraída, os olhos derivando para entradas de serviço procurando alguém que já partira. Ela encontrou o Jack na garagem, carregando ferramentas numa picape Ford surrada que parecia mais velha que alguns estagiários. Trocara de roupa, jeans e camisa de flanela que o faziam parecer todo o estereótipo da classe trabalhadora que lhe ensinara a desprezar. Mas havia algo na maneira como se movia, cuidadosa e deliberada, que falava de dignidade conquistada, não herdada. «Você saiu», disse ela, aproximando-se com o estalo de saltos que normalmente anunciava sua autoridade. O lançamento não acabou. Ele continuou carregando as ferramentas sem olhar. «Meu turno termina às 2h. A dispensa doeu mais do que deveria. As pessoas não se afastavam de Olivia Sterling, esperavam que ela as dispensasse. «Sobre o que eu disse antes», ela começou, as palavras ajeitadas na boca. «A promessa que fiz...» Agora, ele olhou para ela e ela viu algo inesperado nos olhos dele. Não desejo ou expectativa, mas um tipo de divertimento cansado. Você quer dizer o beijo? Aquilo foi para seus engenheiros, não foi? Para fazê-los se sentirem pequenos. Para lembrá-los de que até os fracassos deles valiam mais que meu sucesso. A precisão do comentário a deixou momentaneamente sem fala. Ele continuou, voz calma, porém firme. Já conheci gente como você, senhorita Sterling. Pessoas que acham que todo o resto existe apenas para refletir sua importância. Mas tem algo que talvez você não entenda. Eu não preciso da sua validação, não preciso do seu beijo. Consertei seu gerador porque estava quebrado e eu sabia como consertar. Só isso. Ele ia entrar no caminhão, mas algo... orgulho, curiosidade, ou talvez a picada incomum de ser dispensada, a fez segurar o braço dele.
O músculo sob a flanela era sólido, real de um jeito que nada em seu mundo corporativo era. Espere, disse, odiando a incerteza na própria voz. Você estava certo sobre a válvula, sobre a solução, sobre por que fiz aquela oferta. Mas você ainda me surpreende. No meu mundo, ninguém recusa uma vantagem, mesmo uma ridícula. Ele olhou a mão manicurada dela em seu braço de trabalhador, o contraste nítido como metáfora. No meu mundo, respondeu ele, vantagens não são dadas por pessoas como você. São conquistadas, aparecendo todo dia, fazendo o trabalho, voltando para as pessoas que realmente importam. As palavras deveriam tê-la evitado. Em vez disso, ela sentiu outra coisa. Um puxão, como gravidade mudando. Antes de se conter, ela se ergueu nas pontas dos pés e encostou os lábios na bochecha dele. Não o beijo teatral que prometera, não o movimento de poder que ameaçara, mas algo menor e mais honesto. A pele dele era áspera de barba por fazer, quente, real de um jeito que nada em seu mundo corporativo era. Obrigada, sussurrou, palavras estranhas em sua língua, por salvar o lançamento. Ele recuou, estudando o rosto dela como se a visse pela primeira vez. Eu não fiz por você nem pelo seu lançamento. Fiz pela Ellie, minha filha. Ela precisa saber que quando as coisas quebram, a gente conserta. A gente não desiste, não inventa desculpas. A gente conserta. Quando ele foi embora, deixando-a sozinha na garagem, Olivia sentiu algo que não experimentava desde que encontrou o corpo da mãe. A vertigem de perceber que o mundo era maior e mais complexo que o corredor estreito de poder que habitara. 3 dias se passaram antes que o visse de novo. Ele estava no saguão consertando um painel de elevador quando ela voltou de uma reunião do conselho. Seus olhos se encontraram no mármore, e ela esperou o quê? Reconhecimento? Interesse? Em vez disso, ele apenas assentou, como um profissional reconhece o outro, e voltou ao trabalho. A despensa ardeu. Ela começou a notá-lo mais. A maneira como almoçava sozinho, sem parecer solitário, como os mais jovens vinham até ele com problemas e ele ensinava em vez de só consertar, como mantinha uma foto de Ellie na carteira, gasta de tanto manusear. Ela ouviu uma vez ao telefone com a escola dela, explicando pacientemente que não poderia ir a uma reunião no meio do dia, porque não poderia perder horas. Mas poderiam marcar antes das 7 a.m.? Uma semana após o incidente do gerador, ela tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesma. A empresa sediaria o baile anual de caridade. $500 o prato, black tie, o tipo de evento onde o dinheiro finge se importar com causas. Ela mandou o assistente entregar um convite pessoalmente a Jack. O convite voltou no dia seguinte, recusado educadamente com um bilhete. Obrigado pelo convite. Infelizmente já tenho compromisso. Eu e minha filha temos um encontro fixo de sexta, pizza e filme. Tenho certeza de que entende. Ela não entendia. Pessoas matavam por convites para esse baile. Mas para Jack Carter, pizza com uma menina de 7 anos importava. Naquela sexta, ela se viu dirigindo pelo Queens, passando pelo prédio de Jack. Viu-os pela janela de uma pizzaria. Jack e Ellie, compartilhando uma de pepperoni. A garotinha gesticulando sem parar enquanto Jack ouvia com atenção completa. Ele riu de algo que ela disse e a transformação foi notável. O cansaço se levantou, o peso da paternidade solo esquecido por um momento. Ele parecia jovem, feliz, livre. Na segunda, ela foi ao escritório de manutenção na hora do almoço de Jack. Ele estava sozinho numa mesa de metal comendo um sanduíche com cara de feito em casa, lendo o que parecia ser um manual técnico. "Este lugar está ocupado?" perguntou. Os outros trabalhadores congelaram, vendo a CEO com um terno que valia mais que seus salários mensais em sua sala de descanso. Jack olhou surpreso, mas não intimidado. "É um país livre", disse, o que não era exatamente um convite, mas também não era rejeição. Ela sentou, a bolsa de grife absurda sobre a mesa arranhada. "Eu queria pedir desculpas", disse. Palavras que nunca dissera em contexto profissional. Pelo comentário do beijo. Foi depreciativo. "Você merece melhor." Ele a estudou por um longo momento e assentiu. Desculpas aceitas. O silêncio que se seguiu não foi exatamente desconfortável, mas cheio de perguntas não ditas. Por fim,
Ela fez a que mais a incomodava. Por que você não foi ao baile? Poderia ter sido bom para a sua carreira? Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Senhorita Sterling, eu já tive carreira. Já tive sucesso, reconhecimento, tudo isso. Nada significou quando minha filha acordou chorando por uma mãe que não voltaria. A única carreira que me importa agora é ser o pai da Ellie. A honestidade era brutal em sua simplicidade. Ela acabou contando sobre a mãe, palavras jorrando que nunca compartilhara com ninguém, além de terapeutas sob sigilo. Sobre encontrar o corpo, sobre o bilhete, sobre gastar 18 anos provando que amor era de fato fraqueza. Jack ouviu sem julgamento, sem a simpatia falsa que encontrara em outros que sabiam da história. Quando ela terminou, ele disse simplesmente: "Isso deve ter sido um inferno. Mas você está errada numa coisa. Amor não é fraqueza. Amor é a única coisa que nos torna fortes o bastante para sobreviver ao pior que a vida lança." Aquela conversa mudou algo entre eles. Não amizade exatamente, não romance, mas um reconhecimento de danos compartilhados e respostas diferentes a eles. Ela passou a arrumar desculpas para estar onde Jack trabalhava. Ele começou a parecer menos surpreso quando ela aparecia. Falavam sobre os projetos de Ellie, sobre política energética, sobre tudo exceto a tensão crescente entre eles. A crise veio 3 semanas depois. Arthur Sterling fez uma das suas raras aparições no escritório, ostensivamente para revisar relatórios trimestrais, mas realmente para lembrar a todos quem de fato era dono da empresa. Ele notou Olivia num saguão conversando com Jack sobre a feira de ciências de Ellie. A conversa era inocente, profissional até, mas Arthur viu algo no rosto da filha que acionou todos os alarmes de sua mente controladora. Esperou Jack ir embora e puxou Olivia para o escritório. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz com ameaça silenciosa. "Com aquele trabalhador de manutenção. Eu vi como você olha para ele." Olivia se aprumou, um instinto infantil de obedecer lutando com a indignação adulta. "Não sei o que está insinuando, mas Jack Carter é um funcionário. Nada mais." Arthur riu frio e sabedor. "Não insulte minha inteligência. Já vi esse olhar antes. Sua mãe o teve antes de aprender como o mundo realmente é. Esse homem está abaixo de você, literalmente e figurativamente. Acabe agora, seja lá o que for, antes que se envergonhe nesta empresa." O pior é que ele estava certo sobre o olhar. Ela realmente olhava diferente para Jack. Procurava por ele em multidões, pensava nele à noite na cobertura vazia. Imaginava como seria ser amado por alguém que escolheria pizza com a filha em vez de networking com bilionários. Mas a filha de Arthur Sterling não podia querer isso. "Não há nada para terminar", disse ao pai, a voz firme apesar do tremor no peito. "Jack Carter é manutenção. Eu sou CEO. Existimos em mundos diferentes, mas mundos tendem a colidir." Na noite seguinte, Olivia ficou até tarde, tentando se perder em planilhas. O prédio estava quase vazio quando ela ouviu o choro de uma criança. Seguiu o som até o escritório de manutenção, onde encontrou Ellie, encolhida no sofá, lágrimas escorrendo. Jack estava ajoelhado ao lado, o rosto marcado de preocupação. "Ei", disse Olivia suavemente, sem querer invadir, mas incapaz de ir embora. "O que houve?" Jack olhou, exausto e preocupado, parecendo mais velho. "Ellie está doente. Febre surgiu do nada. Eu não podia sair do trabalho. Já usei todos os dias de atestado nos eventos da escola dela. Tive que trazê-la." Olivia olhou a garotinha, febril, agarrando um robô de pelúcia. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado de Jack, pousando a mão na testa de Ellie. A criança abriu olhos verdes, tão iguais aos da mãe que a abandonou, e sussurrou: "Você é a moça bonita de quem o papai fala?" Jack corou, murmurando algo sobre crianças dizerem bobagens, mas Olivia sentiu algo rachar no peito. Tomou uma decisão que horrorizaria o pai e encantaria a mãe. "Vamos", disse, ajudando Ellie a sentar. "Meu carro tem ar melhor. Vamos para casa." A ida ao Queens foi surreal. Olivia Sterling, CEO, dirigindo por bairros operários no seu Tesla. Uma criança doente no banco de trás, um trabalhador de manutenção ao lado, dando direções. Ellie dormiu no meio do caminho, a febre baixando, resmungando sobre robôs e anjos.
Jack a carregou 3 lances de escada até o apartamento, e Olivia o seguiu, entrando num mundo que nunca imaginara. O apartamento era pequeno, mas impecável. Desenhos de Ellie cobriam a geladeira. Um robô pela metade sobre a mesa ao lado de lições, cuidadosamente corrigidas na letra de Jack. Era um lar de um jeito que a cobertura dela nunca fora. Ela ficou enquanto Jack colocava Ellie na cama, sentada num sofá já cansado, olhando fotos na parede. Jack de uniforme, mais jovem, orgulhoso, inteiro. Jack e uma mulher linda no casamento, ambos brilhando de esperança ainda não traída. Jack segurando a bebê Ellie, o rosto transformado por um amor tão puro que doía ver. Quando ele voltou, ela esperava constrangimento. Em vez disso, ele fez café solúvel. Não o blend artesanal de que ela se habituara, mas perfeito em sua simplicidade. Conversaram até às 3 da manhã sobre tudo e nada. Sobre sonhos adiados e amores perdidos, sobre o peso de ser responsável pela felicidade de alguém. Seu pai vai te destruir se souber que você esteve aqui, disse Jack quando a aurora pintou-se ao cinza. Ele já te alertou sobre mim, não foi? Ela assentiu, cansada demais para mentir. Ele diz que você está abaixo de mim, que gente como nós não se mistura com gente como vocês. Jack sorriu triste. Ele tem razão. Sabe, nós não pertencemos ao mesmo mundo. Você é caviar e champanhe. Eu sou pizza e cerveja. Você é salas de conselho e negócios bilionários. Eu sou hora extra e carnês. Seu mundo me devoraria, e o meu te entediaria até a morte. Mas ele estava errado sobre essa última parte. Nada em Jack Carter a entediava. A feira de ciências foi no sábado seguinte. Olivia chegou de jeans e suéter, roupas que precisou comprar só para a ocasião. O duplo take de Jack ao vê-la valeu a crise fashion. Ellie praticamente brilhava arrastando a senhorita Olivia para ver seu robô, explicando em detalhes como ele detectava obstáculos e os contornava. Como as pessoas deveriam fazer, disse com sabedoria de 7 anos. Quando algo fica no caminho, você não desiste, você encontra outro caminho. O robô ganhou o 2º lugar. Ellie estava radiante. Jack a ergueu nos ombros e, por um momento, Olivia viu o que família pode ser, quando não é envenenada por poder e traição. Arthur Sterling a esperava no apartamento quando voltou. Entrara sozinho. Claro, tinha a chave. Ele era dono do prédio. O confronto foi brutal e eficiente. Eu sei onde você estava, disse, erguendo fotos de um detetive particular. Numa feira de ciências com ele, com a filha dele. Perdeu o juízo? Ela quis brigar, defender. Em vez disso, sentiu cansaço. O tipo que vem de carregar expectativas alheias por 34 anos. Do que você tem tanto medo? Perguntou. Que eu seja feliz. Que escolha algo além desse sucesso frio e vazio que você construiu? Tenho medo, disse Arthur com honestidade devastadora, de que você termine como a sua mãe, destruída por acreditar que alguém abaixo de você poderia te amar por quem você é e não pelo seu dinheiro. Aquele trabalhador não vê a Olivia, vê a Sterling Energy. Vê a oportunidade e vê um bilhete de refeição para ele e a filha. As palavras atingiram o alvo porque ecoavam os próprios medos dela. Você está certo, disse ao pai, as palavras em cinzas. Foi um erro. Não vai acontecer de novo. Mas promessas feitas em coberturas não valem no mundo real. Ela tentou evitar Jack, mas o prédio não era tão grande, e corações não obedecem. Ele percebeu que algo mudara. O calor nos olhos dele esfriou para a cortesia profissional. As conversas fáceis acabaram quando Ellie ligou do colégio perguntando se a senhora Olivia poderia ir à festa de aniversário. Jack gentilmente redirecionou, a voz com uma finalidade que quebrou algo no peito de Olivia. Ela se jogou no trabalho, em negócios e fusões, no tipo de sucesso que fica bonito na Forbes, mas vazio às 3 da manhã. 2 meses se passaram.
2 meses vendo Jack à distância, notando linhas mais fundas nos olhos, como ele emagrecera, como já não sorria nem quando Ellie ligava. Soube por conversas ouvidas que Ellie perguntava por ela, que Jack ficara sem explicações gentis para o sumiço da senhora Olivia. Soube que ele procurava outros empregos, querendo sair da Sterling Energy para se remover da órbita dela de vez. O estopim veio numa quinta encharcada de chuva. Ela saía tarde, exausta de outro dia de 16 horas sendo a filha de seu pai, quando os viu na garagem. Jack carregava Ellie, claramente doente novamente, os bracinhos em torno do pescoço dele. A caminhonete não pegava. Ela ouviu a tentativa, um ranger de um veículo que dera o que tinha de dar. Ele a pôs no chão com cuidado, abriu o capô apesar da chuva, tentando consertar mais uma coisa quebrada, com nada além de determinação em mãos calejadas. Ela o observou por 5 minutos. O homem que consertara o gerador de 12 milhões dela, mas não podia pagar para consertar o próprio carro. Viu-o proteger Ellie da chuva com o corpo enquanto trabalhava. Viu-o, enfim, admitir derrota, pegando o telefone para chamar um táxi que provavelmente não podia pagar. Ela fez sua escolha, então, do tipo que muda tudo ou nada, dependendo da coragem de levar até o fim. Caminhou até lá, saltos salpicando poças, o casaco de grife encharcado. Entrem no meu carro, disse. Não foi pedido, mas não exatamente uma ordem. Jack olhou, a chuva escorrendo no rosto, e ela viu o orgulho travar com as necessidades da filha. Ellie torciu, um som úmido e miserável, e o orgulho perdeu. Dirigiram ao Queens em silêncio, salvo pelas tosses de observações de Ellie sobre poças de arco-íris de óleo. No prédio, Jack carregou Ellie para dentro, e Olivia o seguiu sem convite. Ajudou a vestir pijamas secos na menina, fez chá com mel para a garganta dela e sentou à beira da cama lendo um livro de robôs enquanto Jack ligava para a clínica para marcar consulta que pagaria em parcelas. Quando Ellie finalmente dormiu, ficaram na sala minúscula, o peso do não dito esmagando o ar. "Por quê?", perguntou Jack, a voz áspera. "Por que você está aqui?" Ela quis dar papo corporativo, seguro e distante. Em vez disso, deu a verdade. "Porque estou cansada de ser a filha do meu pai. Porque estou cansada de viver a morte da minha mãe. Porque quando vejo você com a Ellie, eu lembro que amor não é fraqueza. É a única força que importa. Porque estou me apaixonando por você, e isso me apavora. E eu não me importo mais." Ele cruzou a sala em 2 passos, as mãos moldando o rosto dela, ásperas e gentis ao mesmo tempo. "Olivia", disse. O nome, uma oração e um aviso. "Isso vai te destruir. Seu pai, seu mundo, tudo o que você construiu." Ela riu, surpreendendo os dois. "Talvez precise ser destruído. Talvez eu." Ele a beijou então. Não o beijo teatral que ela um dia ofereceu como um insulto, mas algo real, desesperado e transformador. Eles construíram algo em segredo nas semanas seguintes, não um relacionamento exatamente. A palavra era pequena para o que crescia. Era uma reconstrução, uma reforma de 2 almas danificadas, encontrando formas de encaixar arestas quebradas. Ela aprendeu a existir no mundo dele de orçamento, mercearia e política de parquinho. Ele aprendeu a navegar o dela, embora recusasse cada oferta de facilitar a vida com o dinheiro dela. Eles brigaram por isso, por orgulho e independência, e o que significa aceitar a ajuda de quem se ama. Mas também riram mais do que em anos. Ellie era a ponte, aceitando Olivia com a graça descomplicada de uma criança que só queria ver o pai sorrir de novo. O fim do segredo veio na festa de Natal da empresa. Arthur insistira que Olivia fosse com Harrison Wells, filho de senador com ambições políticas e um trust maior que o orçamento de alguns estados. Ela concordara para evitar suspeita, planejando aparecer e sair. Mas Harrison estava bêbado e abusado, e quando a encurralou na varanda sugerindo irem ao hotel dele, ela viu Jack do outro lado, assistindo. Ele estava lá como parte da equipe de manutenção, invisível para todos exceto ela. Seus olhares se cruzaram e ela o viu começar a se mover para ajudá-la, apesar do custo. Ela o deteve com um olhar, lidando com Harrison com um joelho na virilha que faria seu instrutor de defesa pessoal a aplaudir. Mas a comoção chamou a atenção, inclusive do pai. Arthur viu o olhar dela para Jack, viu a raiva contida de Jack e juntou o que seu detetive perdera. O confronto foi imediato e público.
Você está acabado, disse Arthur a Jack com a voz cruzando o salão. Esvazie seu armário. Está demitido. E se chegar perto da minha filha de novo, eu acabo com você. Sem emprego nesta cidade, sem escola para sua filha, nada. Jack ficou ali, dignidade intacta apesar da humilhação, e olhou além de Arthur para Olivia. Nos olhos dele, ela viu compreensão e liberação. Ele não lutaria por ela se isso significasse arrastá-la para sua ruína. Ele saiu, ombros retos, enquanto centenas sussurravam. Olivia ficou congelada, taça de champanhe na mão, vendo o pai sorrir satisfeito. Agora, disse Arthur baixo, você pode voltar à realidade. Harrison ainda está interessado apesar da sua ceninha. Foi quando ela encontrou sua voz, sua força, a coragem da mãe que levou 34 anos para emergir. Não, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Estou cansada de ser sua filha, de viver sua vida, de fingir que amor é fraqueza quando é a única coisa que nos torna humanos. Ela pousou a taça, passou pelo rosto chocado do pai, pela multidão boquiaberta, por todo o seu mundo ardendo atrás. Encontrou Jack na garagem, empacotando ferramentas pela última vez. Para onde você vai? Perguntou. Ele olhou, o rosto mistura de amor e resignação. Embora. Para algum lugar onde Ellie não pague pelas minhas escolhas. Algum lugar onde você possa reconstruir sem mim como lembrete do que perdeu. E se, disse ela, pegando as mãos dele, manchadas de graxa e lindas, reconstruíssemos juntos? E se Ellie ganhasse uma mãe que a escolheria acima de qualquer sala de conselho? E se você ganhasse uma parceira que sabe que consertar coisas quebradas é o trabalho mais nobre? E se parássemos de deixar os medos alheios ditarem nosso amor? Ele a puxou para perto, a voz áspera de emoção. Você abriria a mão de tudo? A empresa, o dinheiro, o poder? Ela riu, livre pela primeira vez desde encontrar o corpo da mãe. Eu não abriria a mão de nada que importa. Eu ganharia tudo que importa. O casamento foi pequeno, com Ellie de daminha, alguns amigos militares de Jack e, surpreendentemente, um convidado inesperado. Arthur Sterling apareceu no cartório, mais envelhecido, talvez humilde. Não disse nada durante a cerimônia, mas depois aproximou-se de Jack. Você vai cuidar dela? Perguntou. A pergunta de um pai, não de um CEO. Com a minha vida, respondeu Jack. Arthur assentiu e entregou a Olivia um envelope, e partiu. Dentro havia uma única foto do dia do casamento, brilhando com o tipo de esperança que Olivia agora entendia. No verso, na caligrafia da mãe. O amor só é fraqueza se você escolher a pessoa errada para ser forte por. 5 anos depois, Olivia estava em outro orcetório, menor, mas acolhedor, cheio de desenhos infantis e fotos de família. Carter Sterling Energy Solutions era uma firma boutique especializada em energia sustentável para comunidades de baixa renda. Nunca entraria na Fortune 500. Nunca sairia na capa da Forbes, mas importava de maneiras que a Sterling Energy nunca importara. Jack tocava o lado técnico, sua experiência militar e conhecimento de campo inestimáveis. Olivia cuidava dos negócios. Suas conexões corporativas abriam portas que permaneceriam fechadas a outros. Eram parceiros, em todos os sentidos, reconstruindo o mundo um gerador consertado por vez. Ellie, agora com 12, acabara de vencer o campeonato estadual de robótica. Seu robô conseguia navegar qualquer obstáculo, encontrando novos caminhos quando bloqueado, sem desistir. Como o pai ensinara, como Olivia aprendera. No jantar de comemoração, pizza, claro, Ellie ergueu o refrigerante num brinde. Para a mamãe e o papai, disse a palavra mamãe, ainda nova o suficiente para encher os olhos de Olivia d'água, por provarem que quando algo está quebrado, você não joga fora, você conserta juntos. Jack procurou a mão de Olivia sobre a mesa, a aliança captando a luz. Ela apertou de volta, sentindo o anel da mãe no dedo.
o que encontrara no envelope do pai. Mais tarde, naquela noite, depois que Ellie dormiu, ficaram na varanda do apartamento modesto, olhando o Queens em vez de Manhattan. "Você se arrepende?" perguntou Jack, puxando-a para perto. "Da vida que você deixou?" Olivia virou-se nos braços dele, vendo no rosto a mesma paixão que a tornara corajosa para escolhê-lo acima de todo o resto. "Eu não deixei uma vida", disse, beijando-o com a promessa de todos os amanhãs. "Eu consertei uma que estava quebrada, com o melhor homem de manutenção do ramo." Ele riu, o som rico e quente no ar da noite. "Bem, alguém um dia me disse que se eu consertasse o gerador dela, ela me beijaria. Ainda estou cobrando aquela promessa." E naquele momento, naquele apartamento simples, cheio de peças de robô, lição de casa e amor, Olivia Sterling, agora Olivia Carter, entendeu o que sua mãe tentara dizer naquele bilhete trágico. O amor era, de fato, fraqueza, se você amasse alguém que te diminuísse.